Aconteceu num certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar. Era terra, terra, era terra. Olá, eu sou o Denildo de Souza, professor de História e Filosofia. Trabalho há mais de 12 anos no município de Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. Sendo que a maior parte eu trabalhei na Escola Municipal Professor Jair Alves da Costa, localizada no assentamento Sul Bonito. Esse trabalho é um documentário sobre o assentamento Sul Bonito, que é o produto final da minha dissertação de mestrado, realizada na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS Amambai, fazendo parte do programa de mestrado profissional em ensino de História, o Prof. História, das turmas de 2016 e 2018, sob a orientação da professora doutora Viviane Scalon Fachin e a coordenadora do programa do Prof. História, professora doutora Marinete Aparecida Zacarias Rodrigues, e as contribuições fundamentais da professora doutora Alzira Salete Menegatti, da Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, com o título Histórias em Movimentos, Conquistas e Resistências no Assentamento Sul Bonito de Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. Esse trabalho foi realizado com Bolsa PIBAP, Programa Institucional de Bolsas aos Alunos de Pós-Graduação, muito importante para a conclusão desse trabalho. A intenção foi entender um pouquinho mais sobre a realidade de Itaquiraí, que comporta hoje 12 assentamentos rurais oriundos da luta pela reforma agrária, sendo que 60% da população de Itaquiraí mora nesses assentamentos. Por isso, por meio desse programa de mestrado, que foi muito importante para mim, eu pude me aprofundar um pouco mais sobre essas questões, como, por exemplo, a concentração fundiária, a constituição dos movimentos sociais de luta pela terra, a relação entre história e memória e a relação entre história e cinema. O assentamento Sul Bonito está localizado a 400 km de Campo Grande e 78 km da divisa com o Paraná. Ele se formou em 1996, depois de 2 anos e meio de luta pela terra, por meio de negociações, enfrentamentos e despejos. Ele foi mobilizado pelo MST, o Movimento Sem Terra, e pela FETAGRE, Federação dos Trabalhadores da Agricultura. Ele foi constituído por 422 lotes, numa área de 6.374 alqueires, distribuído para 421 famílias. Entrevistamos 22 pessoas, entre jovens e idosos, entre mulheres e homens, líderes e não líderes, para ter uma visão um pouquinho mais geral de todo esse processo. Tivemos uma conversa prévia com essas pessoas, familiarizadas por meio da escola, do assentamento, na qual eu lecionava. Após eu fui nas casas dessas pessoas e a gente pôde fazer a entrevista. A entrevista semi-estruturada, desde o momento em que eles saíram de seus locais de origem até ocupar a fazenda e se constituir hoje enquanto assentados produtores. A intenção é criar um material pedagógico para que o professor de História e áreas afins possam usar em sala de aula. Tentar aproximar os estudantes de uma realidade muitas vezes desconhecida. Por meio de capítulos, buscamos demonstrar todo o processo de luta pela terra, desde o momento em que eles saíram de seus locais de origem, ocupar a fazenda e se constituir hoje enquanto assentados que vivem da terra, sendo eles, então, as trajetórias até o acampamento, quem mobilizou eles, o que motivou eles a ingressar nos movimentos, as estratégias de luta, o assentamento e a produção, o que eles produzem hoje, valeu a pena todo esse processo, que tipo de incentivo do governo eles tiveram. O próximo capítulo, educação, a importância que eles davam para a educação desde o início, desde o acampamento, as relações de gênero, que fala sobre a presença das mulheres em todo esse processo, os dilemas atuais, que dilemas eles enfrentam, quais as expectativas para o assentamento, o que eles esperam do governo, a presença das questões culturais, a igreja,
o esporte, né, que serviu para unir essas famílias, de fortalecimento do grupo, tentando focar na questão não só econômica, mas também na questão cultural. E por fim, analisamos que são os sujeitos e como que essas pessoas se constituíram após todo esse processo de luta. E essa é a parte que nós julgamos bastante importante. São pessoas que conquistam espaços, transformando-se em sujeitos de conquistas a partir das suas próprias mobilizações dos movimentos sociais de luta pela terra. Tivemos uma relação mais próxima com a memória dessas pessoas, a memória tanto individual quanto a memória coletiva. Esperamos que gostem dessa produção. Muito obrigado e bom proveito.